Olá, docentes e discentes! Eu sou a Midian e neste vídeo nós vamos aprender um pouquinho sobre as operações básicas de matrizes no Octave, como, por exemplo, criar uma matriz, fazer a soma e subtração de uma matriz e até mesmo a multiplicação. Vem comigo! Bem-vindos novamente. Nesse vídeo, pretendo apresentar algumas operações bem básicas de matrizes, mais mesmo para a gente aprender um pouquinho sobre como montar e manipular uma matriz, tudo bem? Então, primeiramente, nós vamos abrir o software, né, o Octave. O meu já está aqui aberto na tela. Eu deixei essas duas partes repartidas aqui, do terminal e do software em si, né? Que ele demonstra, ele dá essa opção para você, ele abre essas duas partes. Nós podemos fazer essa manipulação das matrizes tanto por aqui, onde está o meu cursor, quanto pelo terminal. Tudo bem? Nesse primeiro vídeo, vou fazer aqui, eu vou intercalando talvez um pouquinho para a gente ter um pouquinho de ideia e pegar um pouco mais de afinidade com ele. Tudo bem? Então, como que eu começo montando uma matriz? Não é nada difícil, é algo bem simples. Depois que a gente vai fazendo, virar algo automático que a gente nem lembra se teve dificuldade um dia. Então, aqui no terminal, nós podemos criar uma matriz inserindo entre colchetes e cada linha ela vai ser separada por ponto e vírgula. E os elementos de cada linha são separados por espaço ou por vírgula. Tudo bem? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma matriz A. Então, A igual... Ó, pessoal, podem ver que conforme eu vou digitando aqui no terminal, nessa parte aqui na janela de comandos, já vai aparecendo. Então, tanto faz em qual dos lados você vai fazer essa manipulação, tá bom? Então, muito bem. A matriz A, ela vai ser igual. Vou abrir o colchetes aqui e vou colocar uns números bem simples para a gente só entender um pouco da manipulação. Então, vou colocar o número 1,2,3 e vou colocar um ponto e vírgula, porque eu estarei separando essa linha da próxima que eu vou digitar agora, tá bom? Então, próxima linha, 4, 5 e 6, ponto e vírgula. E já vou adicionar alguns números aqui diferentes, negativos. Por exemplo, menos 7, menos 8, menos 9. Como eu finalizei a minha matriz, eu vou colocar o colchetes aqui para finalizar ela, ok? Feito isso, nós apertaremos Enter e já vai aparecer a demonstração dessa matriz como ela realmente é. Então, tipo, é muito simples. Podem ver que ela ficou certinha, é uma matriz 3 por 3. E agora, dando continuidade a algumas outras operações bem interessantes, nós podemos criar uma matriz só de zeros, né? E como que eu faria isso, então, aqui? Eu teria que digitar 0,0,0? Não, não é necessário a gente fazer todo esse trabalho. O Octave já nos facilita com alguns códigos que ele pré-definidos que eles dão. Então, como uma segunda matriz, vou chamar ela de B, vou digitar igual, e como eu quero que os elementos sejam todos zeros, eu vou digitar zeros, e entre parênteses, eu vou colocar o tamanho que eu quero essa matriz. Se eu quero uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, tudo isso depende do tamanho da matriz que você quer. Então, eu vou solicitar aqui uma matriz 3,3, que é uma matriz 3 por 3. Então, sempre que vocês forem colocar a dimensão delas, você pode colocar o primeiro, vírgula, o segundo, ok? E fecha o parênteses. Dou um Enter e tá aí a minha matriz de zeros. Muito legal e muito fácil, né? Ah, mas agora eu quero uma matriz só de números 1. Tá fácil também, gente. É só vocês criarem uma outra matriz, que eu vou chamar de C. E assim como tem o código zeros,
ela tem um código só para a matriz 1 também, só que daí nós chamamos de ones. Vou abrir o parênteses e vou selecionar qual o tamanho da minha matriz. Esta eu vou colocar 2 por 4. E vou dar um Enter. E aqui está a minha matriz. Lembrem que sempre no parênteses, o primeiro número que a gente colocar vai ser o número de linhas e o segundo, o número das colunas. Ok? Muito bem. Agora eu quero criar uma matriz identidade. Vou ter que digitar 1, 0, 1, 0? Não. Tem um código para isso também. Para a gente criar uma matriz identidade, então vamos lá. Vai ser a matriz D igual. Para isso, ele tem um código que se chama EA. Então, é E, Y, E. E aí, você coloca como que vai ser, como a matriz identidade, ela é uma matriz que a diagonal principal dela são com números 1 e os demais números ao redor dela são zeros, você vai colocar, então, quantos são esses números? Qual a quantidade de números da diagonal principal você quer? Vou colocar aqui o número 3. E vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. E ela vai gerar aqui a diagonal principal com 3 números 1 e o restante com números zeros. Então, essa é, então, uma matriz identidade, ok? Agora, se eu quiser criar uma matriz com números aleatórios, assim como a gente criou a matriz A, né? Mas eu não quero ter que ficar pensando nos números que eu vou criar. É bem fácil também. Para isso, nós vamos criar uma nova matriz, vou chamar ela de E, igual, e aí a gente usa esse código aqui, range. Muito bem. Vamos colocar entre parênteses também o tamanho dessa matriz que eu desejo. Vou colocar uma matriz 2 por 3. E vou dar Enter. E aqui ela já criou uma matriz com números bem aleatórios, como nós podemos ver. Ela colocou até com uma quantidade de números bem altos. Ok. Então, para algumas operações básicas, essas são alguns dos códigos que a gente pode estar usando durante os próximos vídeos. Agora, algumas operações, né? Nós criamos as matrizes, foi muito legal. E agora vamos passar para algumas operações bem básicas mesmo. Nós sabemos que, ao aprender matrizes, existe a inversão das linhas com as colunas das matrizes, que nós chamamos de transposta, que é uma matriz transposta. Então, como que eu faço esse procedimento aqui no Octave? É bem simples, muito mais fácil do que a gente fazer no papel, ali no caderno. Então, para a gente fazer isso, nós vamos selecionar a matriz que nós gostaríamos de fazer esse procedimento. Eu vou selecionar a matriz A. Nós vamos colocar um underline aqui e escrever transposta. Ok. Vamos colocar um igual e ela vai ser a matriz A', né? Porque eu quero que seja a matriz transposta, matriz transposta, perdão, de A. Então, vou dar um Enter. Como nós podemos ver, aqui era a matriz 1, 2, 3 na primeira linha e agora ela passa a ser 1, 2, 3 na primeira coluna, ok? E para a gente realizar uma soma ou uma subtração de matrizes, como que nós realizaríamos isso? Então, vamos lá por partes. Como eu desejo uma nova matriz, que vai ser a somatória ou a subtração de outras matrizes, vou chamar essa matriz de F. Igual, aí eu vou colocar aqui, que eu quero a matriz A somada com a matriz D. E vou dar um Enter. E nós podemos ver que ela já realizou o procedimento aqui. Como a matriz A estava sendo somada com a matriz identidade, alguns dos números não mudou, né? Só mudou da diagonal principal. Muito bem. E para a gente fazer a subtração, também é muito simples. Então, eu vou digitar aqui que eu quero uma nova matriz, que vai ser a matriz G, igual a matriz A
menos a matriz D. E ela já vai me fornecer os resultados. Como nós podemos ver novamente, que teve alteração principalmente na diagonal principal, né? E agora, para a gente fazer multiplicação de matrizes, segue quase que no mesmo padrão da soma e da subtração. Então, para a gente realizar a multiplicação, nós vamos colocar uma nova matriz, H, igual a matriz A, vezes, que daí vocês podem estar utilizando o símbolo do asterisco, vezes a matriz D. E vamos dar um Enter. E aqui vai estar a multiplicação certinha de todos os valores dessas matrizes. E se eu quiser agora realizar a multiplicação elemento a elemento? Que isso acontece muitas vezes nas disciplinas, principalmente de geometria. Nós realizamos a multiplicação do elemento a elemento, que multiplica os elementos correspondentes de duas matrizes de mesmo tamanho, certo? Então, para a gente realizar esse tipo de procedimento, nós vamos criar uma nova matriz, matriz I, igual a matriz A, ponto, daí nós colocamos um ponto, vezes a matriz D. E ela vai realizar a multiplicação aqui só da diagonal principal. Vocês viram? Isso é muito simples, facilita muito o nosso aprendizado nessa parte das matrizes. Gostaria de complementar essa aula com mais duas operações, que seria a indexação e o acesso aos elementos. Por exemplo, eu gostaria de acessar o elemento A, né, da linha I e da coluna J da matriz A, por exemplo. Como que eu faria esse procedimento? Então, primeiramente, a gente escreveria elemento, colocaria o igual, selecionaria a matriz, que no meu caso aqui é a matriz A, abriria entre parênteses e colocaria a posição desse elemento. Por exemplo, ele está na linha 2 e na coluna 3. Vou fechar o parênteses e vou deixar aqui uma mensagenzinha para a gente não esquecer o porquê que a gente está fazendo essa operação, que ela quer dizer o quê? Que ela acessa o elemento da segunda linha e terceira coluna, que nesse caso, se a gente olhar ali em cima, vai ser segunda linha, terceira coluna, vai ser o número 6, né? Então, voltando aqui, vai ser o número 6. Sempre que vocês forem fazer uma operação, para não se perder, às vezes, no que vocês estão fazendo, vocês podem utilizar essa frase que eu acabei de fazer. Vocês colocam esse símbolo da porcentagem, que a gente está vendo aqui, e escreve, que é uma anotação mesmo, para a gente não se perder durante as operações que a gente estiver realizando dentro do software. Então, aqui, a gente vai estar acessando o elemento da segunda linha e terceira coluna. Nesse caso, o número 6. E dá um Enter. E ele vai aparecer já aqui, elemento igual a 6. Muito bem, mas sem querer eu escrevi esse 6 lá na matriz, mas não era o número 6. Eu queria colocar outro número. Como que eu faço para alterar esse elemento? É bem simples. Nós vamos digitar A da matriz, vamos abrir parênteses e colocar onde está esse elemento que eu quero modificar da matriz A. Como aqui nós já estamos utilizando o número 6, vamos prosseguir com ele. Então, eu quero alterar o elemento 6, né? Só que eu vou colocar aqui que ele está na linha 2 e na coluna 3. Vou fechar o parênteses e vou colocar aqui que eu quero que ele passe a ser o número 10 e não mais o 6, certo? Então, para a gente não esquecer mais disso, não esquecer mais durante as operações, eu também vou colocar uma outra anotação aqui, que ela altera o valor da segunda linha, terceira coluna para 10. Então, se vocês quiserem
obter desse hábito de sempre colocar essas notações, vai ficar bem mais fácil e mais simples quando vocês tiverem que voltar, às vezes, alguma coisa atrás para ver o que foi feito ou deixou de ser feito, ok? Então, só clicar em Enter aqui e ele já vai mudar a minha matriz, não é mais o número 6, agora é o número 10, ok? Então, bem fácil, bem simples acessar esse elemento, né? E para eu acessar uma linha ou uma coluna, é sempre da mesma forma. Vocês vão colocar o elemento, colocar o número da linha e o número da coluna. Para qualquer linha e coluna que vocês desejarem, é só fazer esse procedimento separando eles com vírgula, ok? Muito bem. E para exibir uma matriz que eu já digitei ela aqui durante o nosso processo, né, de apresentação das operações, mas agora eu quero que mostre novamente tal matriz. Então, vou lá pedir a matriz B. É muito simples. Você vai digitar B e dar Enter, que ele já vai te fornecer a matriz B. Isso se estiver salvo no seu mesmo arquivo. Se for de um arquivo passado que você não abriu ali, ele não vai aparecer. Tem que ser do mesmo arquivo. E falando em salvar arquivos e salvar matrizes, para eu utilizar qualquer uma dessas matrizes que eu acabei de criar nesse arquivo para um outro arquivo posterior que eu possa vir a utilizar, como que eu faço isso? É bem simples, a gente vai usar esse código e nós vamos colocar um nome para ela. Nesse caso aqui, eu vou colocar minha matriz. Vou fechar ela com outra aspa e vou digitar qual a matriz que eu quero que fique salva. No meu caso, eu escolhi a A, como se eu fosse utilizar ela em outros projetos que eu vier a criar. Vou dar um Enter e ela já vai ficar salva. Se você gostou desse vídeo, ele foi útil a você, compartilhe com os seus amigos. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão ou alguma crítica produtiva, deixe aqui embaixo nos comentários. E se você gostou mesmo, deixa aquele joinha. Obrigada!